Essa é a nossa quarta aula sobre deuses falsos, sobre a questão da idolatria, tendo como roteiro de estudos o livro Deuses Falsos, do autor, pastor Timothy Keller. Na aula passada estudamos sobre a história de Abraão. O tema da lição foi tudo o que você sempre quis. Hoje nós vamos falar sobre uma outra temática dentro dessa questão dos deuses falsos. E o título da aula de hoje é O amor não é tudo de que você precisa. O amor não é tudo de que você precisa. O nosso foco hoje é no amor romântico. Mas eu quero ler com vocês o texto básico da nossa lição de hoje, que é Efésios capítulo 5, os versículos de 25 a 31. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Essa passagem em Efésios 5, de 25 a 31. O amor não é tudo de que você precisa. Há muitas pessoas, sobretudo dentre os jovens, que imaginam que a realização de um sonho romântico, de um amor romântico, é tudo de que ele precisa na sua vida. Ele não precisa de mais nada, que essa será a fonte suprema de felicidade. E não é bem assim. Bom, deixa eu dizer uma coisa, entretanto, que precisa ser esclarecida, é que o anseio humano pelo amor verdadeiro, o amor romântico verdadeiro, é muito lícito. E o texto básico que nós lemos hoje aqui, ele aponta nessa direção. O relacionamento entre o marido e a mulher, o amor, sabe, romântico entre o marido e a mulher, é algo belíssimo, é algo atestado, referendado, ratificado pelas Escrituras. Não existe nada de errado nisso. Essa não é a questão. A questão é você colocar isso como algo primordial na sua vida. O amor romântico, ele tem sustentação bíblica. Ele é, ou pelo menos pode ser, algo bom na vida da pessoa. Mas, às vezes, nós corremos alguns riscos com relação a isso. Aí eu me lembro que nós temos aí no mundo, né, na cultura em geral, algumas percepções muito erradas sobre o amor. Inclusive poemas famosos que colocam o amor romântico como fonte suprema de significado da vida, né? Eu me lembro aqui de um poema específico de um poeta famoso brasileiro chamado Vinícius de Moraes, em que ele fala: de tudo ao meu amor serei atento antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. É bonito, né? Na construção, a graça comum de Deus, né? Agindo sobre, mesmo em pessoas que não têm compromisso com Cristo, mas, apesar de bonito, revela uma visão distorcida, ou uma cosmovisão distorcida com relação ao próprio amor. Ele está dizendo assim, ó, serei atento ao meu amor antes de tudo, antes de qualquer coisa. É o amor dele por essa pessoa que está em primeiro lugar. Ou essa pessoa amada é que está em primeiro lugar, que mesmo em face do maior encanto, o maior encantamento da vida dele seria o seu amor. Esse é o erro. Essa é a visão equivocada. Uma pena, né? Que ele tenha uma cosmovisão errada da realidade. Então, sobre o risco de fazer o amor romântico um ídolo, é que nós queremos conversar. É o assunto da nossa conversa hoje, da nossa aula de hoje. O risco de fazer do amor, o amor romântico no caso, um ídolo. E quando isso acontece, quando o seu o maior encanto da sua vida, mais do que o próprio Deus, mais do que o próprio Cristo, é essa pessoa por quem você está encantado ou encantada e que se tornou a razão suprema da sua vida, há alguns riscos que se corre
E a gente percebe essas coisas tão nítidas hoje em dia, às vezes a gente não presta muita atenção, mas elas estão aí. Por exemplo, o risco de permitir que o seu amado explore e abuse, né? Pessoas que são exploradas e abusadas pelo ser amado, né? Abusadas e exploradas sob todos os sentidos, sentido físico, sentido material, sentido emocional, né? Há diversas formas de violência que são praticadas e as pessoas são sugadas na sua existência, né? Elas não são complementares, é um sugando o outro o tempo todo e a pessoa aceita passivamente aquilo e esse sugar de forças e energias afeta a vida espiritual e a pessoa às vezes se distancia da igreja, dos irmãos, de Cristo, de Deus, enfim. Outro risco é a quebra de promessas. A pessoa ama tão imensamente o namorado, a namorada, o noivo, a noiva, o marido, a mulher, que está disposto a quebrar promessas. Lembra? A gente estudou há algumas lições atrás que um Deus, um falso Deus, se dá quando eu transformo ele num valor absoluto, a partir do qual eu abro mão de outros valores e de outras lealdades. Às vezes, esse falso Deus é o amor romântico, é o amor por alguém que me leva efetivamente a negligenciar outros valores. Outro risco é racionalizar transgressões da Bíblia. Você começa a negociar com o pecado, né? Você começa a relativizar o pecado na sua vida em nome desse amor romântico que você tem, trair alianças, violar limites, enfim, são coisas que por vezes acontecem. E aí, nesse ponto, nós que na aula passada conversamos sobre Abraão, vamos falar um pouquinho aqui sobre o neto de Abraão, um dos netos de Abraão, que é Jacó. Todos nós conhecemos razoavelmente a história de Jacó, o filho mais moço, mas que se tornou o senhor do mais novo, em atendimento a uma profecia dada por Deus. Você sabe disso, você conhece a história do desarranjo familiar, né? O pai, né, Isaac, gostava mais de Esaú, a mãe gostava mais de Jacó. O pai acabou sendo enganado pelo filho mais novo, que é esse Jacó aqui de que estamos falando. E você conhece a história de Jacó, ele teve uma confusão com o próprio irmão, ele teve que fugir para não ser morto. E lá para onde ele foi, lá para os seus parentes, ele acabou se encontrando com Raquel. Ele se apaixonou perdidamente por Raquel, a sua parenta, completamente apaixonado por ela, o amor romântico pintando na área para a gente entender essa questão. E acabou tendo que fazer um contrato com Labão, o seu sogro, né, o pai de Raquel, para poder ter o direito de casar-se com Raquel. E acabou sendo enganado por Labão, que acabou te entregando uma outra filha, e não Raquel, a Jacó, entregando Lia, uma espécie de lei do retorno, né? Do mesmo jeito que Jacó enganou, acabou sendo ludibriado, sendo enganado, e ele teve que fazer um novo acordo com Labão, o seu sogro, para que pudesse ter Raquel como esposa. Agora ele já tinha recebido Lia, que ele não queria, que ele desprezava, mas para ter agora Raquel, uma segunda esposa, ele faz um novo acordo por mais 7 anos de trabalho para o seu sogro, enfim. E eu fico pensando aqui nessa história, na situação de Lia, né? Lia, ela amava o seu marido, ela anelava pelo amor do seu marido, mas ela não achava nele uma correspondência. E a sua vida meio que perdeu sentido. Ela vivia na sua angústia porque ela não tinha o amor do seu marido. Uma pergunta que cabe ser feita aqui nesse contexto: de que modo pessoas têm conferido senso de significado nas suas vidas ou às suas vidas? Um dos modos é buscar transcendência e significado no amor romântico e dar a esse amor romântico um sentido redentivo, salvífico. Acha que o noivo ou a noiva são espécies de príncipes ou princesas que irão resgatá-lo da vida em que ele está e agora sim a sua vida será uma outra. E aí, nesse sentido, dá ao amor romântico um sentido salvífico, parceiro amoroso, como um ideal divino para preencher a sua vida. Essa pessoa que vai preencher os vazios da minha vida.
E não Deus, né? Mas é essa pessoa que vai preencher. E buscar no parceiro redenção e cura das frustrações, traumas complexos, dores e ansiedades, como, eu vou casar que vai resolver. Vou sair da casa do meu pai, da minha mãe que vai resolver. É aí que vai resolver a minha vida. E deposita expectativas fora da realidade, muitas vezes, ou da grande maioria das vezes, no cônjuge. E aí a frustração certamente ocorrerá, porque as expectativas eram reais. E aí o Deus falso, mais uma vez, vai cobrar o seu sangue diante dessa situação toda. Talvez você fale assim, você está falando de amor romântico, numa época de relacionamentos passageiros, fugazes. Não. A história tem revelado que não é bem assim, a quantidade de casamentos tem crescido, aumentado, né, apesar dessa situação toda, e a gente pode ainda falar hoje sobre a questão do amor romântico. O amor romântico, amar uma pessoa, amar o seu namorado, seu noivo, sua esposa, amar intensamente, ser apaixonado, nenhum problema em si. O problema, de novo, a gente tem reiteradamente dito isso aqui, é quando você transforma algo bom em algo essencial. É quando há um domínio excessivo desse tipo de amor. Quando você enamora demais, quando você tem medo demais de perder, e aí você vai distorcendo percepções da vida. E você passa a enxergar a realidade diferente do que ela acontecia. Então eu queria falar um pouquinho, na verdade, nesse contexto do amor romântico, da frustração pelo não atendimento do amor romântico, do papel do amor por uma pessoa como fonte de significado da vida, falar um pouquinho sobre Lia. Fala-se muito sobre Jacó, Raquel, mas eu quero falar sobre Lia nessa história toda. Provavelmente Lia tinha um vazio no coração muito grande. Lia era desprezada, era uma mulher desprezada. Claramente o seu marido não a amava, amava outra. E a sua esperança era conquistar o amor do seu marido. E como que ela achava que ia conquistar o amor do seu marido? Tendo filhos. Há uma passagem em Gênesis 29, 32 e 34, em que ela tinha um filho e falava assim, agora meu marido vai me amar. Teve outro filho e falou assim, soube Deus que eu era preterida pelo meu marido e agora me deu esse filho. Ou seja, agora sim eu não vou ser preterida mais. Depois ela teve mais um filho e de novo disse, agora desta vez se unirá a mim o meu marido. Ou seja, ela achava que tendo filhos ela conquistaria o amor do seu marido, porque não havia nada mais importante e relevante na sua vida senão o amor de Jacó. Imagina que vida frustrante, frustrada que tinha então Lia. Então, o que acontece é isso. Quem apoia o peso dos seus anseios e esperanças mais profundos sobre a pessoa com quem se casa, vai acabar esmagando essa pessoa com as suas expectativas. É uma forma de deuses falsos requererem o sangue das pessoas. Às vezes nós depositamos esperanças e expectativas em excesso sobre o cônjuge. Achamos que ele é o responsável por nos trazer a felicidade. Observe, nós colocamos ele numa posição que era para ser de Deus, apenas na nossa existência. E aí o que vai acontecer? Agora eu volto para Jacó. Pessoas que depositam excessivamente no cônjuge a fonte da sua alegria. Veja só, Jacó achava que a sua felicidade estaria em Raquel. O que vai acontecer? Assim como Jacó, a pessoa vai para a cama com Raquel, mas vai se frustrar acordando com Lia. Vai se frustrar efetivamente. Uma coisa que C.S. Lewis disse, que eu quero aqui compartilhar com você, nesse contexto de o que eu desejo realmente nessa vida, que desejo traz significado para a minha vida, seja um amor romântico ou outra coisa qualquer. C.S. Lewis disse o seguinte, se descubro em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo é capaz de satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo, algo sobrenatural e eterno. Olha, a partir do momento que você percebe que, na verdade, não há nada nesse mundo capaz de te satisfazer, que só o Deus eterno, só Cristo pode te satisfazer, então você terá percebido que você não pertence a esse mundo, você pertence a uma outra dimensão, uma outra experiência, uma outra realidade, a um outro mundo, a uma outra pátria que é sobrenatural e eterna. Só que nem todos agem assim. Às vezes depositam toda a sua esperança no amor romântico, por exemplo, no marido, na esposa, no noivo, na noiva, no namorado, na namorada. E aí,
voltando a Lia, eu quero me lembrar do seguinte. A Lia era uma pessoa frustrada, era uma pessoa triste, porque ela depositava a sua esperança em conquistar o amor de Jacó. E que isso acabou sendo o centro da sua existência, que ela errou com relação a isso. Tá, tudo bem. Mas eu quero lembrar algumas coisas. Saí aqui em defesa de Lia, ela não me constituiu advogado dela, mas eu vou dizer algumas coisas aqui sobre Lia. Todas as vezes que ela ia ter um filho, em que ela, enfim, reacendia as suas esperanças, em todas as vezes, em todas as suas declarações, conforme Gênesis 29, ela apelou para o Senhor. Depois que você lê o texto com calma, você vai ver, em todas essas situações, ela falou assim, agora Deus vai fazer isso, agora Deus vai me atender, ou seja, ela apelou para Deus o tempo todo. Ela não perdeu Deus de vista, ela não perdeu a sintonia com Deus, ela sabia da sua dependência de Deus, ela reconhecia a grandeza, a soberania e a necessidade da graça de Deus na vida dela. É bom lembrar disso. Outra coisa, quando nasceu o quarto filho, ela já não falou assim, agora ele vai me amar, agora ele não vai me preterir mais. Ela simplesmente disse assim, desta vez louvarei ao Senhor. Você se lembra, você sabe quem foi o quarto filho de Lia com Jacó? Que quando ele nasceu, ela disse assim, desta vez louvarei o Senhor. Você sabe quem é esse quarto filho? Observe que ela não pediu mais nada, ela não anelou mais nada, ela apenas disse, eu vou só louvar o Senhor agora. Quem é esse quarto filho de Lia com Jacó? Esse quarto filho é Judá. Ela é a mãe de Judá. E eu quero lembrar sobre Judá. Foi por meio de Judá que veio o Messias. Ele que é, conforme você sabe, gosta de proferir, né? Ele é o leão da tribo de Judá. Não foi pela bela Raquel, mas pela desprezada e mal amada Lia. Deus a amou. Deus a amou. Deus amou e tratou com graça Lia, a desprezada por Jacó. Porque Deus faz assim, Deus ama o indesejado, Deus ama o fraco, Deus ama o mal amado. Eis o poder para vencer a idolatria. Eis o poder. Jesus é o verdadeiro noivo seu. Jesus é o verdadeiro noivo da sua existência. Observe, Lia, a desprezada, foi dela que descendeu o Salvador. Não foi da bela Raquel, foi de Lia. E às vezes você se sente desprezada, você não encontra uma pessoa, um amor romântico para a sua vida e você acha que a sua vida não tem sentido. Lembre-se disso, Deus ama você. E o verdadeiro noivo da sua vida, seja você homem ou mulher, é Jesus Cristo. Ele deve ser o Senhor, o centro da sua existência e a razão da sua vida. Bom, Lia foi rejeitada e tratada com graça pelo Senhor. E você se lembra de alguém que, como Lia, foi rejeitado e ninguém queria? Eu lembro, o descendente de Lia, o próprio Senhor Jesus. Isaías 53:3 diz que ele era o desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Do mesmo jeito que a sua ascendente lá atrás, Lia, era desprezada, o descendente dela, cá na ponta, Jesus, também foi desprezado. O mais desprezado, o mais rejeitado entre todos os homens. João 1,11 está escrito, veio para o que eram seus, veio para os seus, mas os seus não o receberam. E você sabe por que ele se tornou indesejado? Por você e por mim. Porque ele tomou sobre si os nossos pecados e ele morreu no nosso lugar. Como é que você reage à visão desse amor? Você se comove com a visão desse amor de Cristo por você? Se você faz, o seu coração se afastará de outros pretensos salvadores e redentores. Você não admitirá no seu coração nenhum objeto, nada, ninguém que possa dar significado, possa atuar com eficácia redentiva na sua vida. Só Jesus Cristo pode dar significado, pode dar sentido para a sua existência. O amor romântico não é tudo de que você precisa, não é. Você precisa de Jesus, é de amá-lo ternamente, reconhecer e reagir
a esse amor que ele revela por nós. Ele que foi o mais desprezado e rejeitado de todos os homens. Enquanto você não amar Jesus e não colocá-lo no centro da sua existência, o seu coração será uma cidade sem muros, aberta, pronta ou apta ou correndo o risco sério de ser assediada pela idolatria. Então esse é o chamado. Você coloque Jesus no centro da sua vida. Só assim você vai vencer o risco e o pecado da idolatria.